Aí, repitam comigo: uma vida dirigida pela perspectiva eterna. Eu acredito que esse ano já deve ser a nossa terceira ministração sobre esse assunto que envolve a eternidade, sem contar as ministrações que já fizemos sobre as 3 ministrações da série sobre a volta de Jesus. Eu acredito que essa deve ser já a terceira ministração esse ano sobre esse assunto, eternidade. Mais uma vez, o Espírito Santo guiou meu coração para trazer uma palavra para vocês, para abençoar a sua vida, tanto você que está aqui, quanto você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, para falarmos a palavra e para dirigirmos de fato a nossa vida por essa perspectiva eterna. E nós, como cristãos, nós precisamos de fato, irmãos, muitas vezes é como se nós precisássemos insistir com o nosso coração para que ele não saísse desse lugar de sempre ver as coisas pela perspectiva eterna. Por isso eu creio que o Espírito Santo sempre traz à tona esse assunto para a gente, quando a gente estiver assim meio que escorregando no assunto ou andando um pouco deslixado nessas questões, a gente volte a repensar e a considerar a nossa vida realmente na perspectiva eterna. Eu tenho visto ultimamente muitas pessoas, e não são pessoas do mundo, tenho visto pessoas cristãs, pessoas que já nasceram de novo, focando realmente todas as suas energias, habilidades, tempo e até recursos só realmente para trabalhar, para pagar as contas, para ter as coisas, para conquistar cada vez mais coisas e mais coisas, bens materiais para adquirir. Outras pessoas que toda a sua vida é dirigida realmente só para se manter. A pessoa acorda e já vai para o seu trabalho, para a sua labuta, para a sua vida, e é o dia todo, e chega em casa à tardezinha ou à noite, e é mais trabalho, mais afazeres, e toda a sua energia, tempo e força, e até mesmo um talento que tem, tudo é voltado só para as coisas materiais. E não digo que são coisas materiais ilícitas, são coisas materiais que são coisas erradas a pessoa ter, a pessoa querer uma realização ou algum desejo. E essas pessoas às vezes tentam conciliar essas coisas, tentam até conciliar todo esse trabalho, essa correria, essa vida, tentam conciliar com entretenimento. Pensam assim: não, eu trabalho tanto, eu me desgasto tanto, eu faço tanta coisa, eu também tenho que me divertir. Eu também tenho que ter a minha hora, o meu momento de lazer, de diversão. Eu também tenho que ter um momento para desestressar. Eu também tenho que ter o meu momento realmente para poder arejar a minha mente. E aí o tempo que sobra, normalmente, essas pessoas que vivem assim, que vivem realmente canalizando toda a sua força, tudo que tem para trabalhar, para se manter, estudar, correr, fazer tantas coisas, quando sobra um tempo, a primeira coisa que pensa em quê? Descansar. Ah, não, eu já trabalho muito, já faço muita coisa, eu também tenho que descansar. E aí vai agora para o descanso. Ou estão trabalhando exaustivamente, ou estão se divertindo, relaxando, se entretendo com alguma coisa, ou estão o quê? Descansando. Tudo isso é lícito. Não é pecado trabalhar, é bíblico trabalhar. Não é pecado
você ser uma pessoa que realmente se preocupa em pagar suas contas, administrar a sua vida, em ter uma vida organizada. Não é pecado estudar, não é pecado trabalhar e estudar, não é pecado. Não é pecado você correr atrás, realmente, se você tem um trabalho e de repente aquele trabalho não está suprindo a sua família e você querer ter mais um outro trabalho para poder ajudar mais a sua família. Não é pecado, não é errado. Agora, o pecado e o errado é quando você começa a procrastinar. O que é procrastinar? É adiar as coisas de Deus na sua vida. É quando o seu tempo é consumido, a sua energia é consumida, o seu talento é todo ele desperdiçado, tudo o seu tempo, ou até mesmo os seus recursos, tudo só gira em torno dessas coisas, e o tempo que você tem de descanso, você não separa nada para Deus. Não tem nada de Deus, e a sua vida não é levada na perspectiva eterna. Aí sim existe pecado. Porque as coisas eternas se tornam as coisas secundárias. Quando, na verdade, em Mateus 6,33, o que disse Jesus? Buscai, pois, o quê? O reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas. Quais são essas outras coisas? As coisas que ele relacionou nos versículos anteriores. Todas elas vos serão o quê? Acrescentadas. Então Jesus, quando ele falou sobre isso, ele estava fazendo ali um alinhamento de perspectiva. Olha, vocês têm que viver com a perspectiva eterna, pensando primordialmente no reino de Deus. Amém? No reino de Deus. E eu sempre digo aqui, o que eu digo, não digo como o pastor Kelvin testemunhou, o que a pastora Sandra pregando ou falando alguma vez, a gente falando aqui algo que a gente fala da nossa vida, a gente não fala numa condição de se gloriar, nem se colocar melhor do que ninguém. Nós falamos como exemplo à congregação, porque nós somos exemplos, tanto positivo quanto negativo, sim ou não? Sim. Exemplo positivo, eu quero andar como meu pastor, eu quero ser como eles. Eu me espelho, eu sou referência para a minha vida. Como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. E a mesma coisa também ao contrário, se nós não andarmos com a palavra, de acordo com a palavra, não, eu não quero ter um pastor assim, eu não quero andar com um homem assim, não é homem de Deus, não é mulher de Deus, não são exemplo para a minha vida. E nós orientamos, realmente não faça isso não. Então nós procuramos sempre dar exemplo e todos nós trabalhamos. As pessoas que nos conhecem mais de perto sabem que nós descansamos, que às vezes até viajamos. Como eu já falei aqui, encontro tempo para fazer a minha atividade física. Hoje consigo fazer 6 vezes por semana. Durante a semana, 6 dias na semana. Mas olha, nada disso suprime o que é mais importante na nossa vida, que são os valores e as coisas no que diz respeito à perspectiva eterna. Ontem nós passamos a tarde, das 16 horas até quase 9h30 da noite, ministrando a palavra de Deus para um casal sedento, que estamos ministrando, evangelizando, trabalhando, e Deus ali nos dando sabedoria, e a gente ministrando, compartilhando, tendo comunhão, um tempo muito precioso, quase 5 horas da nossa vida, dedicada para um casal, investindo a palavra de Deus, e assim nós fazemos, semana após semana, dia após dia, às vezes de manhã cedo, passando uma palavra de encorajamento, não é? Mandando uma palavra, buscando uma consagração, um direcionamento, orientação, fazendo culto com os jogadores. Eles pensam, o pastor faz isso por quê? Porque é para ministrar a palavra de Deus para eles. Eles são como qualquer um outro ser humano, carentes da palavra de Deus. Essa semana eu estive lá visitando os jogadores no campo do Sabino Ribeiro lá, e foi interessante que Alan, que fez essa leitura, terminou o treino, eu sentei na arquibancada, eu tenho livre acesso lá, graças a Deus, e a Alan, que é o homem que Deus usou para abrir essa porta para a gente lá. E depois do treino, então, eu sentei com os jogadores, comecei a conversar,
E lá estavam eles todos à minha volta, e eu conversando, e de repente, Alan depois disse para mim: pastor, quando o senhor estava ali, eu lembrei de Jesus cercado pelos discípulos. Estava igualzinho, pastor, o senhor falando e eles à sua volta, todos ali ouvindo, valorizando a palavra. Depois Alan me levou até a sala do novo técnico, e eu dei para ele, né, recebi, dando boas-vindas, liberei uma palavra para ele, e ele falou: pastor, que palavra maravilhosa, manda essa palavra para mim depois. No outro dia, quando eu acordo no sábado cedinho, tinha mensagem de Alan: pastor, o técnico quer aquele versículo que o senhor falou para ele ontem, já me pediu hoje cedo, manda a palavra. Então, irmãos, tudo que nós somos, fazemos, construímos, é sempre visando a perspectiva eterna, sabe? Aproveitamos o tempo descansando, aproveitamos muitas vezes fazendo outras coisas, mas tudo isso nós as consideramos sempre como coisas secundárias, porque o mais importante para nós é a perspectiva eterna. Quantos querem viver assim? Eclesiastes 3, versículo 11. Eclesiastes 3, todos encontraram? Todos sabem que Eclesiastes 3 é esse capítulo que fala sobre o tempo determinado para quê? Para todas as coisas, não é? Tudo. E no versículo 11 ele diz bem assim, Eclesiastes 3:11. Mas ao olhar para tudo o que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido, era como correr atrás do vento. Aliás, no 2, desculpe, o 3:11. Aqui fala sobre a eternidade. E no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo, como ele relatou nos versículos anteriores, o tempo para cada estação, para cada coisa. E ele diz bem assim: e também Deus colocou um senso de eternidade no coração de quem? Do homem, mas mesmo assim, ele não é capaz de entender o que Deus fez. Sabe, irmãos, Deus colocou no coração de todo ser humano um senso ou um anseio pela eternidade. As pessoas do mundo, diz que Deus colocou no coração do ser humano, não diz aqui que distinção, diz no coração do ser humano, e todo ser humano tem esse vazio, e esse vazio só pode ser preenchido pelo nosso Senhor Jesus. E por isso que eles têm esse vazio e esse anseio para querer conhecer sobre a eternidade. Todo ser humano tem isso. Agora, aquele que é cristão, como nós aqui todos somos, aquele que já é cristão, que já entregou a sua vida para Jesus, esse anseio, esse senso de eternidade deve ser muito mais latente do que no coração dos ímpios. Sim ou não? Sim. O ímpio muitas vezes só pensa em alguma coisa eterna quando morre alguém. Não é assim? Quando morre, fica cheio de remorso. Ai, meu Deus, olha, aí começa a pensar em algumas coisas, né? Mas depois do sentimento da dor, da morte, do luto passa, volta à sua vida o quê? O normal. Mas para nós não, para nós, esse sentimento de eternidade, quando canta canções aqui que falam da eternidade, o nosso coração deve chorar. Sabe, deve chorar assim: meu Deus, como eu quero que chegue esse dia. Como eu quero que chegue esse dia do arrebatamento, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas enquanto esse dia não chega, eu vou trazer os céus à terra e eu vou ter uma vida aqui nessa terra totalmente dirigida pela perspectiva eterna. E o que é que significa, pastor, ter uma vida dirigida pela perspectiva eterna? Significa que tudo que você fizer, tudo na sua vida, deve sempre girar na perspectiva
eterna. Como é que Deus está vendo isso? Qual é o impacto que isso vai ter na minha vida ou das pessoas que estão à minha volta no aspecto que? Eterno. Porque nós sabemos que a nossa vida, ela é o que, irmãos? Passageira. Sim ou não? Alguém aqui recebeu uma revelação, vai viver para sempre? Não. Todos nós aqui sabemos que se não formos arrebatados, a morte é a coisa mais certa que tem. E ninguém sabe o dia nem a hora. E ultimamente, tantas pessoas que eu conheço, esse ultimamente não é só por causa das mortes recentes ou por causa da Covid. Não. Há alguns anos já, tantas pessoas. Coisa difícil é você ter que, como aconteceu comigo, quando o primeiro amigo meu morreu, eu ter que apagar o telefone dele o nome dele na minha lista de telefone. Um sentimento assim confuso. Eu fiquei, meu Deus, eu vou ter que excluir esse nome da minha lista, não tem mais essa pessoa. E eu fiquei com um sentimento muito ruim. E ultimamente a gente está perdendo pessoas que a gente ama por situações diversas, de saúde, tantas outras coisas. E eu pensava, meu Deus, não, essa pessoa vai viver muito, de repente não viveu. Aconteceu uma fatalidade, uma situação, descobriu uma doença ou alguma outra coisa, um acidente, surgiu uma situação e essa pessoa morreu. Essa semana agora foi um pastor da Lagoinha, de Minas Gerais, um pastor jovem, acho que a filhinha dele não tem nem 1 ano de idade. Meses a criança, a menina, um pastor atuante nas igrejas, no ministério, liderava o curso do carisma e pegou a Covid e a situação complicou, respiratório, foi para um aparelho, fizeram uma campanha, levantaram R$300 mil para poder colocar ele num respirador mais sofisticado. Conseguiram o valor, conseguiram o equipamento, mas morreu. A igreja orou, pessoas clamando e morreu. E a gente está vendo assim coisas acontecendo diante dos nossos olhos. E eu penso, meu Deus, às vezes pessoas que nós conhecemos dentro do pastoreio, e como vocês me conhecem, jamais qualquer um de vocês aqui que está acompanhando no presencial, ou você que está acompanhando pela internet, você que é da família Palavra da Fé, não pense, você conhece nosso caráter, sabe que nós não jogamos carapuça na cabeça de ninguém, nós ensinamos a palavra, e o desejo do meu coração é que você hoje repense a sua vida, repense as suas prioridades de vida. Nós não estamos construindo aqui um clube, nós não estamos construindo aqui um lugar de entretenimento, de prazer e de comunhão, não. Nós estamos edificando aqui uma igreja que sabe o seu papel de eclésia, daqueles que são chamados de dentro para fora, daqueles que sabem que tem uma missão de vida aqui nessa terra, daqueles que sabem que tem um chamado, que carregam um peso na sua vida, que tem algo para fazer, para realizar. Amém? E eu valorizo essa juventude que está buscando a Deus. Não é por ser meu filho, eu valorizo como Felipe tem se dedicado para o Senhor, como Felipe entendeu o chamado na vida dele missionário e falou, pai, eu quero me lançar nesse chamado, é o que Deus tem para a minha vida. E nós aconselhamos, filho, faça direito, nós pagamos o curso, não é isso, pai, nós pagamos, mudou de curso, não é isso, pai, depois investimos para ir para os dois, para Florianópolis, vendemos carro, readequamos a nossa vida financeira toda, fizemos esse projeto a prioridade orçamentária, financeira da nossa família e valeu a pena. Porque os dois entenderam o que Deus tem para eles. Um tem um chamado missionário e o outro tem um chamado para ser um mantenedor para a obra. E que vai trabalhar para poder crescer e investir na obra. No mercado de trabalho, que entendeu que tem esse papel na sociedade. Então hoje eu vendo essas meninas, Sara crescendo no louvor, Bahia agora
que está num projeto novo de próximo ano ir para Campina Grande e fazer a escola de missões. Isso é de valor, irmãos. Não quer dizer que todo mundo tem que sair, que tem que só viver de missões. Não. Mas entender o seu chamado. Entender o seu lugar em Deus. Entender a sua vocação em Deus. E aonde você estiver, em qualquer segmento do trabalho, cumprir com o seu papel. Sábado eu saí com o Alain, sábado à noite. Levei ele para bater um papo. E eu falei, hoje eu quero cuidar de você como eu cuido dos meus filhos. E nós tivemos um tempo de comunhão, conversando. E eu disse para ele, Alain, o trabalho que você faz no Confiança é um trabalho de muito valor. Talvez você pense que não, mas esse trabalho que você faz, canalizando os jogadores para a igreja, para o reino, facilitando, providenciando o culto, arrumando tudo, nos dando esse acesso, isso tem um peso muito grande na eternidade, porque muitos já aceitaram Jesus fruto desse trabalho. Muitos tiveram o curso da sua vida, casamento que poderia ter acabado e não acabou, porque a palavra de Deus chegou, resgatou a vida e resgatou o casamento. E quem foi o canal? Foi você. Você foi esse cara. Precisamos entender isso, irmãos. Diga comigo, eu preciso entender e dirigir a minha vida, diga toda ela, por a perspectiva eterna. E eu quero trabalhar com vocês hoje falando de uma parábola, analisar com vocês a parábola do homem rico e insensato. Vamos aprender a lição do que Cristo quis transmitir para esse homem, e tem muitas coisas que nós vamos aprender hoje. Quantos querem aprender? Lucas capítulo 12. Abra comigo, por favor, Lucas 12, versículo 13. Lucas 12, 13. Então alguém da multidão gritou, mestre, gritou para Jesus, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Respondeu Jesus, amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir estas coisas? Em seguida disse, cuidado, guarde-se de todo tipo de quê? De ganância. A vida de uma pessoa não é definida ou não consiste pela quantidade dos bens que ela possui. Então ele lhe contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produzia boas colheitas. Ele pensou consigo, o que devo fazer? Eu não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim, disse, já sei, eu vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim, terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, ele dizendo para si, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma, beba e o que mais? E alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Vamos analisar essa parábola. O problema não era o quanto de dinheiro aquele homem tinha, nem a sua condição social. Deus não tem problema com riqueza e nem muito menos de fazer qualquer pessoa rica. Deus não tem problema com isso. Deus não tem. E eu quero ser uma delas. Deus não tem problema com isso. Nós encontramos na Bíblia de Gênesis e Apocalipse homens ricos. E a Bíblia diz assim, e eles morreram ricos. Para não dizer assim, podre de rico, diz assim, ele era riquíssimo. Mas nós aqui usamos assim, rapaz, falando tá podre de rico. Quem já ouviu isso, não é assim? Que a gente fala? E na Bíblia era assim, Abraão foi assim, Jacó foi assim, Isaac. A Bíblia diz que Isaac era tão rico que as pessoas tinham inveja da sua riqueza.
O que dizer de Davi? As ofertas de Davi eram ofertas milionárias. O que dizer de Jó? Era um homem muito rico. Então o problema não é riqueza, não é riqueza. A Bíblia, quando fala sobre isso, em 1 Timóteo capítulo 6, diz que o problema não é o dinheiro, e sim o amor ao dinheiro. Diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por essa cobiça, muitos acabam caindo. E Jesus começa explicando aqui essa parábola, primeiro respondendo para esse rapaz que gritou com ele: mestre, pede para que o irmão divida comigo a herança. E aí ele então falou: rapaz, quem me constituiu juiz sobre vocês? Cuidado com a avareza. E aí então ele se volta para os discípulos e conta a parábola. Ele primeiro responde para esse jovem, para tratar a questão da avareza deles, e depois se dirige para o discípulo e fala: agora eu quero ensinar algo para vocês. E nós também precisamos aprender que a questão dessa parábola não era do homem ter dinheiro, a questão era da ganância no coração dele. E sabe que esse ainda hoje é um problema, a questão da ganância, da ambição. E olha, a ambição, a ganância, ela pode insistir tanto para aquele que tem muito, quanto para aquele que tem pouco. Você pensa que só pode ser ganancioso aquele que tem muito. Não, tanto pode ser aquele que tem muito, quanto aquele que tem pouco. Porque aquele que tem muito, a ganância faz com que ele queira ter cada vez mais e não perder aquilo que ele já tem. E para isso ele faz qualquer coisa, para poder manter o que tem e ter ainda mais. E ele não se contenta com aquilo que tem, cada vez quer mais e mais e mais e mais. E aquele que tem pouco, como ele também é ganancioso, ele não se contenta com o pouco que tem, fala: não, mas eu quero ter mais, eu quero ter como fulano, e aí começa a cobiçar ou invejar a outra pessoa. Então a cobiça é um problema, tanto para quem tem muito, quanto para quem tem pouco. E Jesus queria tratar essa questão aqui da cobiça, da ganância e da ambição. A questão não é o quanto você tem, sim o que você faz para você ter o que você quer. E essa é uma questão na perspectiva eterna. Porque muitas pessoas elas querem ter tanto, quer ter cada vez mais, e trabalhar tanto, e tudo que elas fazem, o foco para estudar, para fazer, para ter, é para poder ter mais. Todo que gira não é para poder ganhar mais, é para ter mais. Então o tempo de folga eu quero fazer alguma coisa extra para ter mais, para ganhar mais. E as coisas então na perspectiva eterna vão ficando sempre como coisas secundárias. Quantos estão entendendo? A outra verdade que ele quis aqui ensinar é que esse homem, ele só pensava em quem? Ele pensava em quem? Em quem ele pensava, irmão? Vocês leram comigo? O que é que diz aí? Ele disse bem assim: o que devo fazer? Eu não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei, eu vou derrubar os celeiros e construir outros, o quê? Maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e os meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma, beba e alegre-se. Em quem esse homem pensava? Pensava em quem? Nele. Como disse o pastor Kelvin, sabe que nós podemos aferir se o nosso coração ele é ambicioso ou não? Nós podemos aferir sim, se o dinheiro é o Senhor da nossa vida, se Deus é o Senhor da nossa vida. Nós temos condições de aferir, sim. Nós temos condições de perceber. Porque a palavra diz que aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aonde é que você mais gasta? Com o que é que você mais gasta? Mais gasta consigo mesmo?
mais gasta com as suas coisas, com o seu luxo, com a sua vida, com aquilo que você quer ter cada vez mais, muito mais? Ou você é uma pessoa assim tão generosa, como diz o Salmo 112, que retrata ali a conduta daquele homem que é generoso, que 2 Coríntios capítulo 9 faz menção dessa pessoa generosa, que diz assim, aquele que recebeu e pegou aquilo que tinha e compartilhou com os outros. Esse homem do Salmo 112 é aquele homem que é generoso, que ele compartilha aquilo que tem, que ele divide aquilo que tem, que estende a mão para alguém. Amém, queridos? Nós podemos ser assim. Diga comigo, eu quero ser assim. Nós não podemos ficar pensando, irmão, só em armazenar, eu quero ter mais, eu quero ter mais, eu quero ter mais, eu quero ter mais e cada vez mais. Volto a dizer, é errado ter? Não. É errado multiplicar as finanças? Não. Agora, desde que tudo tem o seu lugar. Amém? A generosidade. Eu vou abençoar missões, sim. Eu vou abençoar a oferta especial da minha igreja, sim. Eu vou abençoar. Eu posso fazer algo para a minha igreja, oferta de missões, sim. Eu posso fazer. Esse mês, dia 31, para fechar o mês, nós tivemos que ficar ali sambando, esperando, contando as horas, movimento bancário, esperando chegar dinheiro na conta da igreja. Ainda passamos algumas mensagens para algumas pessoas, olha, temos que pagar a energia, temos que pagar alguns compromissos da igreja, temos que honrar algumas coisas ainda, e a hora chegando, a gente ali naquela angústia para ter que honrar os compromissos da igreja, para poder fazer tudo de uma maneira honesta, como nós fazemos. E a hora foi passando, e algumas pessoas do ciclo mais próximo, não, pastor, vamos conseguir pagar sim. Coloquei mais um dinheiro na conta da igreja, coloquei mais um dinheiro, coloquei mais outro. A pastora Sandra, coloquei mais outro. Pastor Kelmo, coloquei mais outro extra. Eu coloquei mais outro extra. Outra pessoa, pastor, acabei de botar meu dízimo na conta da igreja. Pastor, acabei de colocar. Pastor, acabei de colocar. E a hora passando, amigos do Rio, pastor, estou abençoando a igreja aí. Vamos conseguir. E finalizamos o dia, conseguimos, irmãos. Honrar todos os compromissos. Porque nós não medimos esforços para honrar o reino de Deus. Não medimos esforços. E não ficamos com uma caneta depois ali, a igreja me deve tanto, tem que me pagar. Não. Nosso coração é para Deus, irmãos. E Deus nos dá tanto, irmãos. Deus nos dá tanto. Quando temos a nossa vida pela perspectiva eterna. Eu fui essa semana no hospital visitar uma pessoa, e quando eu estacionei o meu carro perto do hospital, parei o carro, 2h pouco da tarde, o rapaz me parou, aí disse, moço, dê R$2 para ajudar a comprar o meu almoço. Aí eu pensei, meu Deus, 2 horas. Rapaz, você não almoçou ainda? Ele falou, não. Eu falei, vamos ali que você vai almoçar agora. Onde é que você vai almoçar? No restaurante ali. Eu falei, vamos lá. Vamos lá no restaurante. Aí falei pro dono, escolha o prato. Você quer o quê? Quer carne de sol? Aí ele assim, você vai pagar? Eu falei, vou, rapaz. Você quer refrigerante ou quer suco? E só vai me dar o suco? Eu falei, você vai comer como se eu fosse comer aqui. E o dono disse bem assim, eu vou dar a comida dele aqui. Eu falei, dignamente, como qualquer outra pessoa. Eu estou pagando igual os outros. Ele vai comer igual os outros aqui. Ele vai sentar e vai comer com dignidade. Eu estou pagando igual, é o mesmo valor? É. Então está aqui o almoço, está aqui o refrigerante dele. Só não dê para ele o dinheiro, nem dê a quentinha para ele depois não trocar. Não vai me dar uma volta não, tá? Se alimente, coma. Está com fome? Estou, coma. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é você querer e não ter. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. E nós precisamos preservar o nosso coração com esses valores, irmãos.
com essa perspectiva eterna, sabe, de entender, de permanecer com a sensibilidade de que eu tenho para ajudar, eu vou ajudar. Eu posso fazer, eu vou fazer. Esse homem aqui, ele pensava que o que ele tinha ia durar a vida toda e que a sua vida ia durar para sempre. Ele não pensava que a morte poderia ser repentina, como diz em Tiago capítulo 4, versículo 14, que a vida é como o quê? É como um sopro. E as pessoas ainda pensam de uma maneira presunçosa: vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Presunção. Deveria primeiro pensar: Deus está me dirigindo para fazer o quê? A morte chegou para esse homem louco, chegou para ele repentinamente. E agora? E agora? O que ele pensava? Ele pensava que ele era rico, não era? Essa era a perspectiva dele: eu sou rico. Ele disse para ele mesmo, amigo, olha, ele disse para ele mesmo, eu acho que ele não tinha amigo. Porque tem pessoas que gostam de ostentar para os amigos, né? E ele nem isso tinha. Ele era aquele cara tão assim, tão ambicioso, que ele não tinha amigos. Porque quem é ambicioso às vezes é assim, ele não quer ter muito amigo não, porque acha que os amigos vão pedir o que a pessoa tem. Não é assim? Fala, vai pedir o que eu tenho. E ele então pensava que ele era rico. Mas a leitura que Jesus fez dele não foi essa. Disse: você é pobre. Além de ser tolo, você é pobre. Pobre para com quem? Com Deus. Tem muitas pessoas que têm carros, têm casas, têm mansões, têm patrimônio, têm muito salário, pensa que é rico. Na perspectiva dela até é, mas na de Deus é pobre. É muito pobre. E o que você quer ser, irmãos? Você está medindo a sua vida por que ótica? Por uma ótica terrena ou por uma perspectiva eterna? Hã? Diga comigo: perspectiva eterna. Quando você tem uma perspectiva eterna, ela faz com que você usufrua de tudo que você tem. Com que você tenha provisão, que você tenha, que Deus lhe faça prosperar com coisas boas, que você realize sonhos seus e que você descanse, que você, como diz a Bíblia em Salmo, se não me engano, 37, diz que Deus ele tem prazer no bem-estar dos seus servos, na prosperidade do seu povo. Deus tem prazer na nossa prosperidade, mas desde que a prosperidade não tenha o nosso coração. A tal ponto de que se em alguma circunstância Deus nos pedir algo, isso não seja para nós um empecilho. Já disse para Deus: qualquer coisa que Ele me pedir, sendo minha, eu tendo autoridade para fazer, eu faço. Ela sabe que eu sou capaz de fazer. Já disse 1000 vezes, vou dizer pela 1001 agora: a amo com todo o amor que se pode ter. Agora eu amo mais o Senhor do que ela. Eu amo mais o Senhor do que ela. E entre Deus, ela não está à frente, nem os meus filhos. É somente Ele. É só Ele. Ele. Se em alguma circunstância Ele falasse algo que dependesse só da minha vida, como já tomei várias decisões. Quando eu fui embora para Natal, trabalhava em Natal no parque aquático, ganhando muito dinheiro, tendo uma condição muito boa, morando no bairro Tirol, tendo o carro da empresa, salário e tudo. E quando surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar na igreja, de ganhando 1/4 do que eu ganhava no meu trabalho, sem carro, sem ter mais condição de morar no mesmo apartamento, no mesmo bairro que eu morava,
Cristina esteve lá, nem tinha ainda a Rebeca. Cristina nos visitou lá em Natal, nesse apartamento. E nessa condição que a gente tinha, quando surgiu a chance de trabalhar na igreja, nem eu nem ela resignamos. Não. Eu disse para ela: Sandra, foi para esse propósito nós viemos para Natal, trabalhar com o pastor Gerald. Então vamos adequar a nossa vida financeira agora a essa realidade financeira, porque o nosso propósito aqui é trabalhar com Ele. Ao fazer isso, o que estávamos fazendo, irmãos? Estávamos dirigindo a nossa vida pela perspectiva o quê? Eterna. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. E eu estava ganhando dinheiro como eu acho que nunca tinha ganho na minha vida. O dono do parque, quando eu fui falar para ele que ia sair, ele me ofereceu ações do parque para me tornar sócio do parque dele. E eu disse para ele: não, a minha missão aqui foi servir o ministério, foi vir para cá para servir o ministério. Então, irmãos, nós precisamos ter essa consciência de que Deus quer a nossa prosperidade sim, quer o nosso bem-estar sim, quer o seu descanso sim, quer que você estude sim, que você descanse, que você viaje, curta a vida, faça tudo isso, mas que você tenha em primeiro lugar o reino dele. Em primeiro lugar, o reino dele. Então, eu me dou tanto para o reino e que agora eu preciso realmente ter os dias de descanso. É isso. Eu me dou tanto para o reino, tenho tanto compromisso com o reino, que eu preciso agora fazer tal coisa em outro momento. Porque o que eu não posso negociar é o que eu vou entrar agora aqui no segundo e último ponto sobre a parábola dos talentos. Essa primeira parábola, nós abordamos as questões ligadas às condições. Que muitas pessoas não entendem porque Deus colocou tanto recurso em suas mãos. Assim como aquele homem não entendeu que os recursos que estavam em suas mãos era para fazer dele um mordomo. E ao invés de ele exercer a mordomia, ele começou a entesourar para si. Escute. Você é um mordomo. Entenda isso. Se você entender o princípio da mordomia, que o que Deus colocou em suas mãos, tem a parte que é sua e tem a parte que é do reino, as coisas vão fluir na sua vida em uma escala muito maior. Você não tem noção do que é o princípio da mordomia. Eu vou tirar um dia para ensinar só sobre esse assunto aqui na igreja, beleza? Agendado já, pronto. Segundo, vamos analisar a parábola dos talentos e aprender o que Jesus também quis ensinar através dela. Mateus 25 agora, versículo 14. Quem está com sono, diga amém. Então, ninguém com sono, que bênção. Mateus 25, 14, todos encontraram? Antes de ler a parábola, veja bem. Veja o contexto em que essa parábola foi inserida. Tá? O que é o contexto aqui? É tudo que está em torno desse momento em que Jesus fala essa parábola. E qual era o contexto aqui? Capítulo 24. Ele havia falado sobre o quê? Sobre a sua volta, o reino de Deus, o milênio, o arrebatamento. Ele tinha falado sobre tudo isso no capítulo 24. Só sobre essas coisas ligado à perspectiva o quê? Eterna. No capítulo 25, ele começa falando sobre a parábola das 10 virgens, que continua falando sobre a questão que? Eterna.
das prudentes e das nécias. E agora, ele vai falar então sobre a parábola dos talentos. Diga para a pessoa desse, diga, a parábola dos talentos. Ele diz agora, o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhe confiou o seu dinheiro ou talento, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos, ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro, e não foi na criptomoeda, né? Ele começou a investir o dinheiro e ganhou o quê? Outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou o quê? Outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e fez o quê? E o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. Olhem para cá. Quem são essas figuras aqui nessa parábola? Quem é o homem que distribui os talentos? Quem é essa figura? Jesus. Jesus é essa figura que distribui o quê? Os talentos. E os servos? Quem são os servos? Nós. Somos nós. Todos nós aqui recebemos da parte de Deus talentos. Sim ou não? Sim, de acordo com a sua capacidade. Capacidade de desenvolver. Agora, o que é que significa o talento? Nós falamos sobre Jesus, que representa o homem que foi fazer uma viagem, os servos, para que ele compartilhou o quê? Os talentos, e o talento em si. Os talentos significam as nossas o quê? Habilidades, os nossos dons, o chamado. Quer seja o chamado específico ou o chamado o quê? Geral. Algumas pessoas aqui já sabem qual é o seu chamado. Sim ou não? Você já sabe? Já tem certeza do seu chamado? Já sei, pastor. Qual é o meu chamado? O meu é pastorear. Porque eu já passei por várias estações na minha vida ministerial e eu percebia que eu só seria completo e feliz pastoreando. Então eu pastoreio feliz. As pessoas às vezes não entendem, pastor, como é que o senhor consegue absorver tanta coisa? Eu falei, a graça é... Deus deu o dom, o talento, e para cada coisa Ele concede o quê? Uma graça. Então, cada um tem um talento. Todos são chamados para serem pastores. Recebeu ali o seu talento, o seu dom, a capacidade? Não. Existe uma variedade, sim ou não? Sim. Quais são os outros talentos que tem no reino de Deus? Quem pode me dizer? Os dons. Quais são os demais? Quais são, irmãos? Chamado para os 5 dons ministeriais, pode ser pastor, apóstolo, profeta, mestre, evangelista, tanto homem quanto mulher, pode exercer o ministério. Pode ser o chamado para operar nos dons do Espírito, em um dos 9 dons do Espírito. Você pode ser chamado para servir no Ministério de Socorros, que inclui música, que inclui toda a equipe de serviço da igreja, diaconia, chamado para a obra, trabalhar com crianças, está dentro do Ministério de Socorros da igreja. Então, assim, para cantar, o seu talento é cantar, é pregar a palavra, é liderar, é trabalhar com jovem, com adolescente.
A Bíblia diz também que existe o ministério da contribuição, pessoas que são ungidas por Deus para contribuir, pessoas que Deus diz, não, o seu chamado é ser contribuir, e para isso Deus vai dar o que para essa pessoa? Riquezas. Agora quer dizer com isso que porque Deus vai dar a riqueza, poderá continuar dando independentemente de quê? Não. Assim como nos outros talentos também, e assim como aconteceu aqui, nessa parábola, que está falando sobre as coisas na perspectiva o quê? Eterna. E essa é mais uma área onde as pessoas estão colocando como algo secundário em sua vida. Meu Deus, quantas pessoas com talentos tão preciosos que estão enterrando seus talentos. Quantas e quantas pessoas que sabem do seu chamado e não fazem nada com o seu chamado. Quantas pessoas sabem que Deus deu uma unção, deu uma habilidade para tal coisa, mas elas não fazem nada porque não querem sair da sua caixinha de conforto. Não querem sair da sua caixinha de se sacrificar por amor a quem? A Cristo, tendo uma perspectiva o quê? Eterna. Os nossos filhos cresceram na igreja. Criança para a gente nunca foi impedimento para servir a Deus. Você tem que falar, não, porque é por causa do meu filho, eu estou com bebê agora, eu não posso beber, leva outro bebê no braço e vai servir a Deus com o bebê. E os nossos dois nos acompanharam na igreja, sempre na igreja. Obedecemos a Deus de ir para Natal com os dois. Não foi uma condição, Senhor, nós só iremos para Natal quando os meninos crescerem. Nós iríamos procrastinar e esse tempo nunca ia chegar, porque a igreja que naquela época nos recebeu, hoje não existe mais. E se tivéssemos colocado isso para depois, o chamado que Deus tinha para nós lá, o que tínhamos que aprender lá, a estação que Deus tinha para nós preparado lá, não teria corrido. Quando estávamos em Natal bem, com a condição muito boa, agora no ministério, já com o meu salário todo reestruturado, entrei ganhando pouco, como eu disse, depois estava com um bom salário, usufruindo de uma boa posição no ministério, como um bispo, um diretor do ministério, para supervisionar a igreja, dando aula, sendo trabalhando, com conexões, com contatos, feliz, fazendo muitas coisas. E o americano disse, vocês agora vão para o Rio de Janeiro. Eles falavam, não, é perigoso para as crianças, não dá para ir com as crianças, é perigoso, tem bala perdida, é difícil o Rio de Janeiro, as drogas na escola, muita coisa. E a gente dizia bem assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a gente dizia, ainda que eu ande pela linha vermelha, pela linha amarela, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. E nós fomos para o Rio de Janeiro, moramos lá com os meninos e nunca passamos uma situação de risco. Deus nos guardou e morando na Baixada, pregando em muitas igrejas e muitas comunidades na Baixada, em lugares de risco, mas nunca passamos por situação, e foi mais uma estação ali onde Deus nos preparou para chegar na palavra da fé onde estamos hoje. Mas nada, condição, filhos, nada. Sandra abdicou da faculdade, abdicou dos estudos dela, falou, estamos juntos, é o ministério, vamos fazer. E começamos a igreja, abdicando mais uma vez, tivemos que trabalhar os dois fora, trabalhamos fora. Depois veio o tempo de Sandra estudar, agora tem condição de estudar, voltou para a faculdade, já bem velhinha. Ela nunca envelhece, essa mulher, irmãos, impressionante. Entrou na faculdade, passou num concurso, e o Senhor falou, quero você aqui agora. Tudo que nós consideramos secundário, porque nós consideramos o ministério como algo primordial. E daquilo que nós abrimos mão não fez falta, Deus hoje nos deu muito mais. Estamos em uma condição que nós não estaríamos
se não tivéssemos tomado as decisões que o Senhor estava requerendo que nós tomássemos. E eu hoje realmente eu posso dizer para vocês que eu choro de tristeza com tantas pessoas que nós sabemos, conhecemos e reconhecemos o talento, a unção, o dom, a habilidade na vida dessas pessoas, mas que elas não se colocam nessa condição de pensar e dizer assim: não, eu preciso considerar a minha vida pela perspectiva eterna. Primeiro é Deus, o chamado que Ele tem na minha vida, e as outras coisas eu vou procurar encaixar. Quando eu reencontrei com o pastor Kelmer, ele estava trabalhando na edificação desse shopping. Esse shopping aí, como é que chama? Parque Shopping. Ele é formado em técnico de edificações. Nós reencontramos depois de muito tempo e começamos a sair, para ter uns papos, ter uns momentos de comunhão novamente com ele e Cristina. E conversando, ele foi colocando o desejo dele de mudar de igreja. E essa decisão sendo colocada diante de Deus, nós começamos a orar como amigos. Mas nós somos tão criteriosos que nós nunca oramos assim diante de Deus. Oh meu Deus, tomara que a gente desejava, mas nunca oramos assim: Senhor Deus, meu Pai, fala com o Kelmer logo, Senhor, que ele venha para a nossa igreja. Não, nós respeitamos isso com toda sinceridade diante de Deus, e Ele sabe que nós nunca sugerimos para Ele, ou fizemos qualquer proposta, qualquer coisa que pudesse levá-lo a influenciar a decisão dele de ficar na palavra da fé. Certo já era sair de onde ele estava, ele só não sabia para onde iria, e trabalhando, até o dia em que ele conversou e falou: pastor, eu com minha esposa decidimos, e Rebeca não fala não, Rebeca é pequenininha, decidimos ficar na palavra da fé, esse é o lugar para nossa família, e conversamos bastante, e eu falei: poxa, estamos felizes, nós de fato realmente estávamos desejando que essa fosse sua decisão, e estamos felizes por isso, reconhecemos seu chamado, a sua habilidade, e eu quero dizer que você vai se integrar ao nosso Ministério de Louvor, você vai trabalhar conosco no Ministério de Louvor. Nós temos os sonhos, temos um projeto, e existe uma outra coisa que eu vou conversar com você, mas não agora, mas na frente do público, converso com você e com a sua esposa. E aí ele veio para o louvor da igreja, e passou um tempo, ele ajudando, cooperando, crescendo no louvor. Deus falou conosco: é hora de passar a liderança do ministério para ele, e tê-lo trabalhando conosco integralmente no ministério. E aí conversamos com ele, Kelmer e Cristina em casa. Lembra daquela conversa que eu falei que nós íamos ter? Lembra, pastor? Eu falei: pois agora chama a Cristina, que está onde temos essa conversa. E os dois foram lá para casa e nós conversamos, e ali falei para eles: nós queremos ter você hoje trabalhando integralmente na igreja, liderando o ministério do louvor. E eu lembro como hoje, quanto ele chorou em nossa casa, porque ele disse bem assim: são quase 20 anos que eu venho desejando isso, sonhando em viver integralmente só para Deus. Mas se a igreja não puder me manter, eu quero dar o máximo que eu posso no tempo que eu tenho. Sabe o que esse homem considerou? As suas decisões na perspectiva eterna. Eu quero servir a Deus com mais intensidade integralmente. Então eu estou colocando para vocês testemunhos, experiências, situações, tudo visando a despertar o seu coração para que você se reencontre novamente. Para que você pare e pense, não seja como esse último dessas pessoas que receberam os talentos, porque Jesus, quando ele volta, e diga comigo: Jesus
vai voltar. Sim ou não? E o que é que vai acontecer com a volta de Jesus? O que é que nós vamos fazer ao nos encontrarmos com Jesus? Para onde iremos? Iremos para o céu, não é? Arrebatado para onde? Para o céu. E qual é a primeira coisa que vai acontecer no arrebatamento lá no céu? Qual vai ser a primeira coisa que iremos fazer no céu? Alguém sabe? Nós iremos comparecer perante o tribunal de quem? De Cristo. Aonde todos nós receberemos a nossa o quê? Recompensa, o nosso galardão. E esse galardão, ele vai ser estabelecido para cada um, de acordo com o seu chamado, com o talento que você tem, com o dom que ele deu, e todos nós prestaremos conta nesse dia. O bom é que para o inferno ninguém vai. Estando lá, ufa. Mas assim como ele disse aqui, que essas pessoas receberam mais, porque fizeram mais, assim será no tribunal de Cristo, que é um tribunal para recompensa, para galardão. E esse galardão não é por tanto quanto você fez, é por tanto quanto você fez daquilo que Deus confiou em suas mãos para que você fizesse. Como já colocamos aquele vídeo aqui daquela vez, que o cara falou, eu sou pastor, ele disse para você para ser um contador. Ah, mas eu fui um evangelista, mas não era para ser isso, era para ser outra coisa. Então não é pelo quanto você fez, é pelo quanto você fez mediante aquilo que ele lhe chamou. Mediante o talento que ele lhe deu, a habilidade, a capacidade e o dom que ele deu. E eu clamo para você hoje, como Paulo clamou para Timóteo: Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti, o qual foi imposto às minhas mãos sobre você. Você recebeu a revelação, você sabe que você tem um dom. Reavives o dom de Deus que há em ti. E eu clamo para que você hoje, para que você reavalie a sua vida e reavive o dom de Deus que há em você, que você sabe que você tem. Mas pastor, eu não sei ainda qual é o meu dom, qual é o meu chamado, eu não sei. Você pode não saber o chamado específico, mas o chamado geral todos nós temos, que é o chamado, o ministério da reconciliação, de ganharmos almas e vidas para Jesus. E esse sentimento de ganhar alma, esse peso pelos pecadores, se perdeu. E às vezes pelos próprios familiares. As pessoas não estão se importando. Morreu, era coração duro mesmo. Eu preguei e não quis. As pessoas no trabalho falam de tudo, mas não falam de quem? De Jesus. É porque eu não quero misturar as coisas. Não quer misturar, não? Mateus 5,16 diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Colossenses diz que o Senhor nos colocou em uma posição como astros nesse mundo, como luz. Você não pode ser um crente chato, mas luz sim. Na oportunidade que tiver, falar de Jesus. Para o chefe, para os colegas, para as pessoas do seu ciclo, onde você convive, e para a sua família. Para a sua família. Nós precisamos voltar a ter o peso em nosso coração do amor pelas almas. A igreja mundial evangélica parece que está se perdendo. Esse assunto que eu estou falando aqui
e que tenham falado sobre a volta de Jesus é escassa em muitos púlpitos hoje. Não se ouve mais, não. Não se ouve mais. Peso de ganhar almas? Não. Tanto que a gente hoje parece que não se esforça mais em convidar os amigos para a igreja. Eu já chamei, pastor, quem quer, quem não quer, não quer. E aí eu disse que não é assim. Insista, há tempo e há fora de tempo. Nós temos que insistir, irmãos. Nós temos que levar a nossa vida à perspectiva eterna, irmãos. A Bíblia diz que aquele que ganha almas, ele é sábio. Amém, queridos? Quem ganha almas é sábio. Quem consegue ganhar de volta um pecador, trazer reconciliação, galardão. Estamos perdendo essas coisas. Só estamos preocupados com a nossa própria salvação. Recebemos o poder do Espírito Santo e só aplicamos uma parte que é para a edificação pessoal do falar em línguas. E a segunda outra parte do propósito foi: recebereis poder para serem as minhas testemunhas. O poder para testemunhar de uma forma destemida sobre o amor de quem? De Deus. Eu já preguei no avião, eu já preguei no aeroporto, eu já preguei em reunião política. Se tenho oportunidade, de alguma forma, eu estou falando de Jesus. De alguma forma, eu estou falando de Jesus. E quando eu estou em silêncio, as minhas atitudes, eu peço que de alguma forma ela fale com as pessoas. E é isso que nós precisamos. Dirigir a nossa vida por essa perspectiva eterna. O que eu quero hoje? Que você reflita, reposicione e dirija sua vida pensando na eternidade. Saiba que a vida é como um sopro. Talento você tem, chamado você tem, dom você tem, oportunidade você já teve. E talvez você disse não. Não, agora não. Não. Você vem dizendo não. 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 E se não, vai ter um peso lá na frente. Amém, queridos?